Mais uma vez, bom dia. Do inclina a nossa cabeça para não fazer oração. Nosso Pai que está no céu, eu te louvo para o privilégio que nos dá de estar na presença de Deus. Eu te louvo para a palavra escrita. E te louvo também para o poder que está disponível para nós, para guiar a toda a verdade. E para dar o poder também para nos pôr em prática. No nome do Senhor Jesus. Amém. Nós abrimos Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Verso 1 a 3, Bíblia está falando o seguinte. E quando o dia de Pentecostes chegou, completamente todos eles estavam unânimes em um lugar, e de repente veio um som do céu, como uma da rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Amém? No saber, na Atos capítulo 1, o Senhor Jesus já tinha dado discípulo ordem para ficar na Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E na Atos capítulo 1, verso 8, o Senhor Jesus fala, mas te recebeba o poder do Santo Espírito, e esta ser testemunho, tanto na Jerusalém, na Judeia, na Samaria e até aos confins da terra. E na Atos capítulo 12, que não acaba de ler, quando chega o dia de Pentecoste, estando discípulos reunidos no mesmo lugar, essa promessa teve seu cumprimento. E nosso pastor já tem dado nosso texto ali, lê ali com nós. A importância, irmãos, de estar reunido e que perder nenhuma reunião da igreja, cultos, assembleias, campamentos, porque naqueles eventos lá que Deus está reconhecendo, está derramando seu Espírito. E as ideias ali de discípulos estão reunidos no mesmo lugar. E na Atos capítulo 1, verso 14, a Bíblia está falando que estava diariamente no templo, está orando perseverantemente para a descida do Espírito Santo. Agora, no capítulo 2, verso 42 a 47, nós já resultado de derramamento do Espírito no dia de Pentecostes. 42 a 47. A Bíblia está falando o seguinte, 42 a 47. E eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E sobreveio temor a toda a alma, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos os homens, conforme cada homem necessitava. E eles, perseverando diariamente em comum acordo no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam o seu alimento com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos. Amém. Esse é o resultado ou continuação de obra no qual o Espírito Santo tem feito na igreja primitiva. Unidade plena, irmãos. A partir do pão, na distribuição de recursos, perseverante na oração,
manter unidade na verdade através de doutrina, e cada dia Deus está acrescentando a essa igreja primitiva, novos conversos, mas li lição a Bíblia falando, cada dia salvos para a igreja primitiva. Minha mensagem nessa manhã: não tem recebido a chuva temporal? Porque no dia de discípulos que caiu sobre eles, que vem sobre eles, foi a chuva temporal. Pergunta nessa manhã para nos refletir, estudo nessa manhã, é se nós não temos recebido a chuva temporal. Quais que evidências que não podemos olhar na nossa vida, na nossa congregação, se de facto não tem recebido a chuva temporal ou não. Irmãos, nós sabemos que as ideias das duas chuvas, a temporal e depois seródia, é retirado é um termo agrícola retirado no Médio Oriente, no passado. Chuva temporal, que é essa primeira chuva que está a cair, a ponto de fazer a sementeira. Okay? No livro Recebereis Poder, Ellen White, e outros também, Ellen White explica sobre isso. Está a cair no tempo de semeadura, e é necessário para que semente poder germinar sob influência de fertilizantes, aguaceiros, tá brota tenro rebento, e na perto de final, aliás, do fim de estação, está a cair a chuva seródia. Chuva temporária para fazer sementeira, para fazer com que aquele grão germinar, desenvolver e dar fruto, mas não um fruto maduro, pronto a ser colhido. Não, está nascer, crescer, desenvolver e dar fruto, mas era necessário para que haja colheita uma segunda chuva, que era a chuva seródia, e esse que estava a amadurecer o grão, ou fruto, para ser recolhido. Se me que falou, será que não tem recebido a chuva temporal, a primeira chuva? Por que se fazer essa pergunta ali? Dado a uma passagem de Ellen White, que está falando sobre isso. O derramamento da chuva, aliás, do Espírito, nos dias dos apóstolos, foi o começo da primeira chuva temporal, ok? Chuva ou temporal, e glorioso foi o resultado. Num dia, Pedro prega 3.000 almas converter. Notou já essa prosperidade, esse poder inabalável da igreja primitiva. Foi glorioso resultado do derramamento de chuva temporal. A primeira chuva. Agora, Ellen White continua falando, até ao fim do tempo, a presença do Espírito deve ser encontrada com a verdadeira igreja. Atos dos Apóstolos, página 31.5. Essa primeira chuva que foi derramada no dia de Pentecostes, na igreja primitiva, Deus derramou-lhe para o seu derramamento. Ellen White fala que chuva ali, esse temporal, a presença do Espírito Santo deve ser encontrada com a igreja verdadeira até o fim da graça, tempo da graça. É uma estação, é como um derramamento pan hoje, certo? E depois Deus está parado. Naquele dia Deus está parado. Não. Se não ler Atos dos Apóstolos, livro de Ellen White, não estou chamando discípulos, apesar de que o capítulo 12, que não ler, verso 1 a 3, receber derramamento do Espírito Santo, mas eles devem ter ele continuamente. Eles devem buscar o batismo diário de chuva temporal. E Deus para de derramar chuva temporal para essa igreja.
É privilégio da igreja ter chuva temporal até o fim. Só que está aumenta de intensidade. E chegou um momento que agora, no amadurecimento da seara de Deus, Deus agora está derramando uma segunda chuva, uma chuva mais copiosa, nas palhas de Magene, ela vai para 10 vezes mais. Irmãos, não tem recebido a chuva temporal, não. Não tem usado desse privilégio que Deus dá, não? Ainda o Espírito de Profecia está continuando a falar, não é por qualquer restrição da parte de Deus. Você sabe que é texto que li, não ouvi muitas vezes. Que as riquezas de sua graça não fluem para a terra em favor dos homens. Deus tem derramado seu Espírito copiosamente desde o dia de Pentecostes. É que é por restrição de parte de Deus que me conheço nunca está cheio do Espírito Santo. É que é por culpa de Deus. Presença do Espírito de Deus, o Espírito Santo, deve ser encontrado com a igreja verdadeira. Não está acreditando, nós é a igreja verdadeira? Mas não está a fazer parte da igreja verdadeira. Presença do Espírito Santo deve ser encontrado individualmente com cada um de nós. É que é para restrição, é que é para culpa de Deus, para parte de Deus, que nunca está cheio do Espírito Santo. Coisa que ainda continua a falando. Condição, se o cumprimento da promessa não é visto como poderia ser, é porque a promessa não é apreciada como devia ser. Se hoje nunca está cheio de chuva temporal, do Espírito Santo, não é culpa de Deus, mas porque nós nunca temos apreciado, valorizado, crido nessa promessa. Para um pouco, vou pensar, é um homem cheio do Espírito Santo? É uma mulher que está cheio do Espírito Santo? É que é para restrição de Deus, irmãos. É que é culpa de Deus. Deus está desejoso diariamente para dar o poder do Santo Espírito sobre nós, para encher desse Espírito. E às vezes não está vivendo um cristianismo barato, fraco, onde que Deus tem ilimitado recursos para nós, poder para nós, irmãos. Nós estudando na Bíblia White, no todo as dias no hoje Estevão, onde que 7 diáconos que foi escolhido, cheio de poder. Filipe, cheio de poder, tudo que os discípulos, igreja primitiva, cheio de poder. Irmãos, é que é por restrição de parte de Deus. Nunca tem apreciado, valorizado, crido na promessa do Espírito Santo. Você sabe quanto é que me conhece não aprecia, valoriza, crê no Espírito de Deus, no Espírito Santo? E quanto é que vou te pedir? Quanto é que você tem importunado Deus para derramar Espírito Santo sobre o homem? Deus enche de Espírito de novo. Você sabe quanto é que me conhece não aprecia, valoriza, crê na promessa do Espírito Santo? E quanto é que nós estamos trabalhando na nossa vida para não ter condições para não receber o Espírito Santo? Nunca pode falar, não está crendo no Espírito Santo. Se está pedindo o Espírito Santo, no entanto, não está ficando de braços cruzados, nunca tem condições. Nós vasos que está limpo e com boca para a direção certa para o céu. Será que não tem apreciado, irmãos? Ellen White fala que tem limite de utilidade a ser útil, a ser uma bênção para aqueles que está colocando de parte seu próprio eu e te entregar a operação do Espírito Santo. E não está contentado com um cristianismo fraco, débil, defeituoso, onde que Deus tem ilimitados recursos para nós, irmãos. Se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios do Espírito Santo.
disposição. Será que me conhece não está disposto a ser cheio do Espírito Santo? Um fanhoso que ora. Quanto é que não tem pedido? Quanto é que não tem trabalhado na nossa vida, no nosso caráter? A ponto de estar pronto a estar cheio do Espírito Santo. Agora, parte-lhe. Podemos estar certos de que quando o Espírito Santo for derramado, essa falando que contexto de chuva seródia, os que não receberam nem apreciaram a chuva temporã, não verão e nem compreenderão a chuva seródia. Eventos finais, página 195.3. Por isso, pensando nessa mensagem, será que não tem recebido chuva temporã? Porque Ellen White fala que receber a chuva temporã nem verão e nem compreenderão o quê? A chuva seródia. Irmãos, não se está esperando chuva seródia. Todo adventista do sétimo dia, pelo menos, ele devia estar com as nossas antenas viradas para chuva seródia. É verdade. Não devia compreender esse assunto ali. Mas a profetisa falando, nosso irmão Ellen White falando, mas que receber a chuva temporária, a primeira chuva, é que está olhando e nem que está compreendendo a chuva seródia. E tem uma passagem que está falando, mas pode ser derramado a nosso lado, pessoas do nosso lado podem receber a chuva seródia e nós nunca estamos olhando e nem compreender. Mais uma vez, irmãos, não tem recebido a chuva seródia temporária? Da chamada de primeira dose. Não tem recebido a primeira dose? Tem um pai ali, pais que está a ser filho, primeira dose de vacina, segunda dose, sem contudo receber a primeira dose. Será que nossa igreja, a igreja adventista do sétimo dia, tem apreciado a chuva temporária? Não tem recebido o benefício da chuva temporária? Não abrir nossa Bíblia no livro de Jeremias. Livro de Jeremias, capítulo 3. Verso 1 a 3, meus irmãos de Antônio. Eles dizem: se um homem repudiar sua esposa, e ela o deixar e tornar-se de outro homem, retornará ele para ela novamente? Não será aquela terra grandemente contaminada? Porém, tu agiste como uma prostituta com muitos amantes. Contudo, retorna novamente para mim, diz o Senhor. Ergue teus olhos para os lugares altos e vê onde te deitaste. Nos caminhos sentastes para eles, como árvore no deserto. Assim contaminaste a terra com tuas prostituições e com tua perversidade. Portanto, as chuvas foram retiradas e não houve chuva seródia. E tu tens a testa de uma prostituta e te recustastes a ser envergonhada. Amém. Recusaste, sim, certo, amém. Irmãos, essa experiência de povo de Deus no passado. Qual que foi a razão que Deus retira as chuvas de seu povo? Infidelidade, né? Deus falou, mas tinha prostituído com muitos amantes. E nessas fronteiras tinha escrito o que é? Prostituição, prostituta.
Esse é povo de Deus que sabe te prostituir com as outras nações. E por causa disso, Deus retira a chuva desse. Por exemplo, no momento de profeta Elias, no dia de Acabe e Jezabel, foi por causa de prostituição, de apostasia, que Deus teve que reter chuva. Só depois de o povo reconhecer seus pecados, corrigir, na Monte Carmelo, desafia profeta, convidar a busca Senhor, que Elias depois orei e chuva bem. Irmãos, será que hoje nós nunca temos tido o mesmo comportamento como igreja, como povo de Deus? Será que nunca temos prostituído com nações, com o mundo? Eu só lembro essa questão de prostituição. Bíblia fala que a mulher de Apocalipse 17 é e é tem dado de beber de seu vinho para outras nações. Será que nunca tem bebido do vinho da Babilônia? Nunca tem prostituído com Babilônia? Juntado com outras nações, com o mundo, irmãos, com pecados? Deus falou, essa é a razão porque rete chuva, se não mais toda na história do Velho Testamento, sempre que o povo estiver na apostasia, no pecado, na prostituição, Deus te parava, te derramava chuva. É o símbolo do Espírito Santo. Não vá para o livro de João, capítulo 16. Não tem recebido a chuva temporal, irmãos? Não tem apreciado a chuva temporal? João capítulo 16. No ler verso 8, essa é obra do Espírito Santo. Hoje é qualquer obra do Espírito Santo. Relembrei, irmãos, a obra do Espírito Santo. Microfones, Antônio. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Esse é trabalho do Espírito Santo, irmãos. Primeiro trabalho do Espírito Santo é o quê? Convencendo do quê? Do pecado. O que é pecado, irmãos? Transgressão da lei. Fé pela qual eu vivo, esta é a única definição do pecado. Interessante, porque muitos, mesmo entre nós, querem atribuir a pecado muitas definições. É um estado, é afastar de Deus, isso, mas aquilo. Ellen White fala uma definição de pecado é que ele é única. Pecado é transgressão da lei. Qual que é a evidência que meu cunhão não tem apreciado chuva temporal? Que não tem apreciado o Espírito Santo que Deus tem prometido que deve estar com sua igreja até o fim da graça? Espírito Santo, irmãos, bem para bem convencendo do pecado. Será que ali que tem entrando a necessidade de ter vitória sobre o pecado? Ninguém liga poder falar, mas você está apreciando o Espírito Santo, mas você está receber a chuva temporal, mas você está condescender com qualquer tipo de pecado. Muitos esperam receber medalha da chuva seródia, sem contudo correr nessa corrida, irmãos. Sem participar nessa maratona de limpar, de purificar, de vencer de todo o pecado. Não tem recebido a chuva temporal. Às vezes não está falando questão de vitória sobre pecado, irmãos. Como se fosse, mas lá no tempo da angústia, que meu cunhão não está tendo uma vitória completa. Às vezes, ao que não falando de vitória sobre o pecado, nunca está pensando, mas hoje, agora, nesse momento, mas meu cunhão em Cristo Jesus não pode ter vitória sobre o pecado.
Espírito Santo bem para bem convencendo de nosso pecado. Não tem olhado, não tem vivido no pecado, não tem olhado a igreja na apostasia. Então, falamos, a maioria da igreja de Deus tem rejeitado a chuva temporal. Igreja judaica, nação judaica, rejeita Messias, Senhor Jesus. Porque cabem desse jeito que elas, a forma que elas estudam a profecia, nessa perspectiva, aquele Senhor Jesus que esteve junto com esse que pode ser a ele. Porque nessa perspectiva, Senhor Jesus tem que restaurar o reino de Israel, entregava o reino, tirava sob o jugo romano. É capaz para rejeitar Senhor Jesus como Messias. Nos permitir fazer essa comparação, que é minha opinião. Para a nação judaica, Senhor Jesus era chuva serode. E João Batista era chuva temporal. O facto de que reconhecer João Batista, que aceitar essa mensagem de reprovação, ele que aponta para Messias, e é capaz para rejeitar a chuva serode. É capaz para rejeitar o Messias. Por causa de que aprecia a chuva temporal. Por causa de que aceita a advertência, a correção. Espírito Santo estava sobre João Batista. Ellen White Flama estava tão cheio do Espírito. Só para aproximar de Satanás é para reconhecer ele. Homem cheio de poder. Contudo, a nação judaica rejeita a profecia de João Batista. E, consequentemente, acaba para rejeitar o Senhor Jesus. Nos permitem fazer essa comparação. O Senhor Jesus foi chuva temporal para os discípulos. Nesses dias. E na chuva temporal, no dia de Pentecostes, foi uma chuva serode para eles. Se que apreciava o Senhor Jesus, se que valorizava o Senhor Jesus, se que recebeva o Senhor Jesus como seu Salvador, se que permitia que seu caráter fosse moldado, dia após dia, sobretudo João, é que pode odiar, nem compreender chuva temporal nesses dias. Irmãos em Cristo Jesus, não tem recebido a chuva temporal hoje? Não tem apreciado? Qualquer evidência que me conhece está mostra Deus, mas não tem apreciado, não tem valorizado, não tem recebido a chuva temporal. Onde é que é esse? Que tolera pecado na minha vida. Porque esse trabalho do Espírito Santo é convencendo do pecado. Queria abrir um parênteses, lá na escola sabatina, lembra-nos de jovem rico. Com aquela pergunta inquietante que teve, Senhor Jesus, o que deve fazer para herdar a vida eterna? Senhor Jesus fala, guardar mandamento. Senhor, desde mocidade, desde juventude, guardar mandamento de Senhor. E Ellen White, que foi na escola sabatina, flama, jovem rico, tinha uma compreensão externa e superficial da lei de Deus. Me conhece, assim como Ellen White fala na questão de jovem rico, me conhece, ao olho de ser humano, de forma exterior, não pode estar isentos de culpa. Não pode estar agir moralmente correto. Mas Deus, que conhece nosso coração, nas intenções e nos motivos, saber se nós é um transgressor de ser lei ou não. Não olha para a nação judaica, para a religião judaica, na aparência, irmãos, que tinha como igual. Essa ostentação, essa aparência de piedade, de santidade,
Contudo, Ellen White estava destituído de graças essenciais. Amor, misericórdia, fé. Enquanto esta ostentava tudo aquela aparência, sobretudo em relação à guarda do sábado, contudo, no seu coração está a briga ódio contra o Senhor Jesus, a ponto de querer matar o Senhor Jesus. Irmãos, não pode estar ali, aparentemente, está a agir politicamente correto. Contudo, não pode estar a brigar algum pecado, que nós chamamos de pecado de coração. Não pode ter uma ideia distorcida em relação à lei de Deus. Não pode ter uma ideia externa e superficial da lei de Deus. Eu se lembro daquele doutor da lei que vai instigado para fariseus, vai fazer Jesus pergunta: mestre, qual é o grande mandamento de lei de Deus? Como que pode ser um doutor da lei, um mestrado, um doutor na teologia, ainda não compreender qual é grande mandamento da lei de Deus? E o Senhor Jesus direcional para a Bíblia, o que é para ler? Como é para entender? Esse homem, ele doutor da lei, com diploma, contudo, ele tinha uma ideia distorcida da lei de Deus. Quando quer responder quem é próximo, que Jesus fazia aquela parábola de samaritano, e Jesus perguntar-lhe, aliás, antes de Jesus perguntar-lhe, sim, com a parábola de samaritano, qual de te percebo meu próximo? E Ellen White falou que ousa nem menciona o nome de samaritano, de tanto preconceito que o judeu tinha quanto em relação a samaritano. Esse doutor da lei, aparentemente, um doutor da lei, no entanto, com ideia distorcida da lei de Deus. Falta de amor. Falta de consideração para o próximo. Irmãos, Ellen White falou, o mesmo requisito que Deus te exigiba para Adão e Eva, para poder viver eternamente, que era obediência perfeita à lei de Deus, é a mesma condição que Deus quer conosco. Obediência perfeita à lei de Deus. Não de forma superficial externa, evitando pecados externos, mas na pureza de pensamento, na pureza de intenções e motivos. Espírito Santo bem para fazendo isso. Convencendo de nosso pecado, não só externa, é fácil de adultério e desviar dele, ou cair na ele, mas coisa que não pode falar de pecados de coração. Espírito Santo bem para convencê-lo de todo pecado, irmãos. Nunca pode flama, não se aprecia, não se receber constantemente chuva temporal, enquanto não se abriga no nosso coração sentimentos e pensamentos contra nós próximos. Porque caráter é coisa, irmãos, é combinação de sentimentos e pensamentos que forma caráter. Pedro, antes de participar de refrigério, nós damos exemplo de Pedro, por exemplo. Pedro, antes de participar de chuva temporal, ele teve que experimentar conversão. Aquele espírito de autoconfiança, explosivo, medroso, teve que ficar de lado. Discípulo geral para receber a chuva temporal, Ellen White, para o dia de Pentecostes, teve que fazer o Zé. Teve que ter um verdadeiro arrependimento, confissão de suas incredulidades, houve uma preparação, uma limpeza. Por isso que eu falo, mas que essa preparação lá para mim era chuva temporal nessas vidas. Só depois de ser dotado com outro poder adicional sobre essa. Não tem recebido a chuva temporal, não tem recebido o batismo diário do Espírito Santo na nossa vida, irmãos.
Irmãos, nunca pode ter desculpa de pecado. Nunca pode ter vitória sobre pecado num dia lá na frente. Lá no tempo da angústia. Não conheço muito bem nessa igreja aquela passagem que está falando, o selo de Deus jamais está sendo colocado sobre quem? Homem ou mulher de José. Língua falsa, José mais. Amante de mundo, que teve vitória sobre toda tentação, mundo, diabo e tudo má palavra e ação. Ou seja, chuva seródica, não está acreditando, é o próprio selo de Deus, que pode ter um lugar na nossa vida enquanto nunca se tem vitória hoje, irmãos. Agora. E não fica a adiar de resolver problema de pecado na nossa vida. E não pode falar, Júlio, me estoquei, nunca se adulterando, nunca se matando, nunca se furtando, nunca se guardando sábado, naquele espírito. Qualquer motivação, qualquer sentimentos. Então agora, e que pecados de coração? Nunca pode falar, irmão, mas não está apreciar receber batismo diário do Espírito Santo, contudo, meu homem impaciente. Um homem de temperamento forte, agressivo. Descortês, rude, resposteiro. É evidência que nunca tem apreciado o Espírito Santo. Haverá pureza externa e interna de que se valoriza, aprecia a chuva temporal. Batismo diário. E o pastor Leno não lê, só passar o texto. Mas que o Espírito Santo é dado para vencer só para meio da terceira pessoa da divindade, que é o Senhor Espírito Santo, no poder vencer todo o pecado. Então, irmãos, se nós está trabalhando nesse aspecto ali, de purificar os vasos, de ter vitória sobre o pecado hoje e agora, nunca está bem receber chuva seródica. Porque nunca tem apreciado, nunca tem recebido. E Ellen White foi claro, que esse cara tem recebido chuva temporal, nunca pode receber chuva seródica. Chuva temporal, irmãos, é conversão, tem sido convertido. Ou tem sido convencido. Não tem vivido um cristianismo de poder ou um cristianismo de aparência. Não tem apreciado, irmãos, chuva temporal? Atos capítulo 3, verso 19. Atos capítulo 3, verso 19, o que você quer falar? Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, e assim venham da presença do Senhor tempos de refrigério. Tempo do refrigério, o poder do Santo Espírito. Está bem quando? Quando que refrigério pela presença do Senhor está bem? Arrepender e converter só para que pecado seja, irmãos, apagar pecados de vivos, dá a entender meio fácil. Certo? Aliás, de mortos. Para vivos, né? Apagar pecados de alguém que está morto no santuário é fácil. Fazer um juízo lá para mortos. Agora, apagar pecados de pessoas que estão vivas, que estão continuando com tentações, com provações. É que é esse que é a obra de Senhor Jesus no santuário? Purificação. É que é isso que Deus espera para selar seu povo, no qual eles podem passar no tempo da angústia, no qual nem por um pensamento igual ao Senhor Jesus, vocês que também pecam.
Irmãos, não precisa de arrepender e converter. E nosso pecado tem que ser apagado. Não precisa de urgentemente vitória sobre ele. Para que refrigério da presença do Senhor venha sobre nós. No mês de declarar guerra contra o pecado. Na nossa vida particular, fazer uma análise crítico, severo de bom mesmo. Aborrecer pecado mesmo por um pensamento. Senhor Jesus conseguiu? Consegui. Tens vitória ali, irmãos, nessa vida? Qual que era o segredo? Comunhão com Deus e receber diariamente o Espírito Santo. E receber para a morte era divino, era Deus, e receber para a morte. Como homem, e te buscava diariamente. Dizer que o Espírito de Profecia está falando sobre isso. Mas mesmo, eu não leio essa passagem ali muitas vezes, mas mesmo o poder que estava disponível para o Senhor Jesus, no qual ele viveu uma vida vitoriosa sobre o pecado, sobre tentação, para nós, Deus fala, não, nós gostamos é menos. É o mesmo poder. Jesus não usa nada nessa vida que nós nunca podemos usar. Poder que esteve sobre ele está disponível para nós. Contudo, nós que está disponível. Nós que tem exercido, irmão, vontade, decisão na direção certa. Que não pensa na vitória sobre pecado, santidade, lá no tempo da angústia. Não precisa de ter aquele pensamento, essa atitude hoje. Agarrar, essa que é justificação pela fé, irmãos. Agarrar Cristo. Cristo na mim. Espírito Santo na mim. E a hora que não vive uma vida de comunhão de Espírito Santo na nós, irmãos, pecado nunca está poder tolerar nem no pensamento. E quando pensamos, é um dia, não. É uma batalha constante. Uma vitória hoje é que a vitória de manhã é constante. Está recebendo novos suprimentos. E ela vai formar conforto para nós. Porque o próprio Senhor Jesus precisava desse batismo diário. Desse poder diariamente. Por isso ele levantava de madrugada, noites inteiras em oração, muitas vezes. E nós não temos vivido uma vida medíocre como cristão. Caindo, levantando, de que Deus tem poder para nos triunfar sobre as trevas. Não tem apreciado, irmãos, Espírito Santo, chuva temporária. Senhor Jesus compara nossa relação com Ele como um vara ligada à videira. E falamos, se um vara estiver ligado à videira, está produzir bons frutos. E que os frutos, na 15:8 está falando, é para a glória de Deus, é para ser caráter, para glorificar seu nome. E que o fruto não sabemos, é fruto do Espírito. Por isso que a Bíblia fala, andai no Espírito, jamais não está satisfazer com a concupiscência da carne. Qual que é a evidência? Que não tem apreciado chuva temporã e que esse fruto do Espírito está manifestando nas nossas vidas, como é que o White fala nas todas as nações, aliás, parábola de Jesus, nenhum deles está faltando a nós. Sinal que muito bom não está apreciar o Espírito Santo, não está receber a chuva temporã, é que não está desenvolver frutos do Espírito na nós. Em vez de ser impaciente, está ser paciente, porque paciência é fruto do Espírito. Por isso que não precisa de uma análise severa sobre nós mesmos. Para não olhar se de fato não tem permanecido com Cristo, se não tem recebido a chuva temporária. Irmãos, chuva temporária, se é que não foi no início, tem que levar a germinação, desenvolvimento, crescimento,
e frutos. Agora imagina, não fica com a nossa vida espiritual estagnado. Nunca está a crescer, nunca está a desenvolver, nunca está a produzir frutos. Cima que o Senhor Jesus conta a parábola de vinha. Bem, pai, de frutos na vinha cachã. Alguém fala, dá mais tempo, esperar nos cavalos, colocar mais estrume, onde você está a produzir frutos. É que aquela que parábola de Jesus está falando, mas Deus está aguarda com friamente desejo, manifestação de si mesmo nessa igreja. Deus está ansioso para esperar frutos. Ele tem derramado, Ele tem trabalhado, Ele tem colocado estrumes, trabalhado com nós, irmãos. Contudo, meu cunhoso, não tem sido estéril, nunca tem produzido, nunca tem dado fruto. Atenção, esse fruto nunca se fala em os batismos, nunca se fala em estudo bíblico. Nós estamos falando o caráter do Senhor Jesus na nós. Nunca tem parecido, nunca tem assemelhado ao Senhor Jesus. Esse sinal que meu cunhado nunca tem apreciado chuva temporária. Privilégios que Deus tem estado dando. Não tem acariciado nossos pecados, irmãos, nossos defeitos. E não tem falado, pouco a pouco. É uma luta. Chuva seródia também. Nunca estou olhando, nem nunca estou compreendendo. Porque não se espera um clique na nossa vida espiritual. De passar de um estágio para aquele outro. Não é isso que Marcos fala no capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, verso 28 e 29. O que você quer falar? Porque a terra por si mesma produz fruto. Primeiro a folha, depois a espiga, e por último o grão na espiga. Mas quando o fruto está maduro, imediatamente ele mete a foice, porque é chegada a colheita. Nós hoje é estágio de desenvolvimento. Primeiro grão, semente, lança na terra, está surgir aquela erva, né? Aquela erva está desenvolver, está da espiga, depois na espiga grãos. Tem que ter fruto, irmãos. Tem que ter desenvolvimento. E depois, quando o fruto estiver maduro, chuva seródia é dado, não para bem remediar os defeitos, para bem dar vitória completa sobre o pecado. Tudo isso tem que ser feito agora, irmãos, na chuva temporária. Espírito Santo na chuva seródia apenas é amadurecimento da seara. E é isso que tem retardado o Senhor Jesus. Porque Deus está ansioso para olhar fruto nesse povo, contudo não tem estagnado, nunca tem desenvolvido. Deus tem trabalhado e trabalhado com nós. Mas contudo, irmãos, nunca tem dado frutos. Nunca tem desenvolvido à medida que Deus está à espera que nós nos desenvolver. Uma citação do Espírito de Profecia. O prescrutador, Espírito de Deus, vai separar de Israel aqueles que já estiveram em guerra com os meios que Deus ordenou para manter a corrupção fora da igreja. Erros precisam ser chamados erros. Pecados graves precisam ser chamados por seu nome exato. Todo o povo de Deus devia chegar mais perto dele. Então verão o pecado na luz verdadeira e reconhecerão quão ofensivo é à vista de Deus.
sendo testemunho, aliás, o testemunho, o claro e direto precisa viver na igreja, ou a maldição de Deus repousará sobre seu povo, tão certamente como repousou sobre o antigo Israel, por causa de seus pecados. Testemunho, volume 5, página 676.12. Espírito Santo, irmãos, Satã manda advertência sobre advertência para a igreja de Deus. Pecado tem que ser chamado de pecado, erro tem que ser chamado de erro. Ele falou, quanto mais nós chega a Deus, mais no todo dia pecado na ser verdadeiro luz. E cozer? E reconhecer quão ofensivo é a vista de Deus. Testemunho direto tem que ser dado, um testemunho claro tem que ser avivado na igreja de Deus. Um filho que ora, mas muitas de nós, igreja adventista do sétimo dia, que tem apreciado a chuva temporal, contudo, nos espera a chuva seródia. E chuva temporal é convencendo de nosso pecado, de nossas apostasias, levando ao arrependimento sincero e afastamento do mesmo, irmãos. Para que nós não podemos estar prontos para receber a chuva seródia. Testemunho direto, irmãos, tem que ser avivado entre nós. O testemunho da testemunha fiel e verdadeira tem que ser dado. Que esse que se aprecia receber a chuva seródia, esta ser levantado e ter um testemunho claro nessas vidas. Tanto para a palavra, mas também através de exemplo. Uma igreja que pudesse pedir chuva seródia, a menos que de nós ensino, de nosso púlpito, de nossa conversa, de esforço de irmãos, de pastores, combater a apostasia na igreja. Igreja Adventista do sétimo dia, que pode flamar essa espera, chuva seródia, enquanto nos tolerar dentro de nosso povo pecados. Não é o tipo de música que tem entrado dentro da nossa igreja. Como que as igrejas, esses pastores, esses homens podem flamar e está preparando para a chuva seródia? Não é o tipo de música que tem entrado. Na sábado passado, o pastor leu uma citação ali. Que aquele anjo, não lembro da citação, anjo foi direcionado para a casa onde que jovens estavam reunidos numa canção frívola, leviana, que anjo teve que dobrar-se asa e que lugar foi tomado de trevas. Fica a pensar quantos de nós, igreja, quantos de nós, individualmente, quantos de nós, lares, têm sido envolvidos com trevas de Satanás. Por causa de simplesmente uma música que não está falando, não, basta letra. Nunca se importa com o modelo, com ordem, com regra que Deus dá em relação a cântico. Nosso cântico, tem que se semelhar mais e mais em harmonia com aquele de céu. Mas como compreender cor do céu se nunca está vivendo em conexão com o próprio céu? Nunca tem estado para receber o batismo diário do Espírito. Não queria falar mas na igreja adventista do sétimo dia, essa passagem de Ellen White que flama aproximar tempo da graça, não estou ouvindo tambores, gritos, tudo que é estranho dentro da igreja. Não está falando mas eu começo a pôr agora, naquelas igrejas que têm caído nas armaduras de trazer batimentos mundanos para dentro da igreja. Não queria falar mas Satanás, de forma subtil, tem trazido nesse novo inário. É verdade que letra de nosso inário foi introduzido 200 hinos novos, né? É verdade que letras não podemos usar ali, cantar com um instrumento suave, moda com violão não tem tocado. Mas Baobi, que os novos hinos que foi introduzido no nosso inário, que é o ritmo de CD jovem de nova geração. Nós ouvimos que
que é hino JA, que é as últimas gerações, nos últimos dias, de 2000 para ali. Batimento. Agora imagina um jovem desse século, que tu vê que hino de 200 hinos novos, inclusive que é hino de JA, hinos jovens, CD jovem, no YouTube, com aqueles batimentos repicantes. Não está pondo no nosso lar, e às vezes não podemos projetar na nossa igreja. Você tem prazer em algo suave, com melodia suave. Pessoas que têm prazer na escuta a presença, a voz do Espírito Santo. E para outras coisas que está meter dentro desse cenário, irmãos. Às vezes letras que não precisa analisar com mais profundidade. Uai, que mudança, justamente nessa época. Satanás, ele vai finalmente fazer de música um laço. Muitas de nossas igrejas que caem nessa ideia de batimento, de bateria, de música repicante dentro da igreja. Essa bem cair nessa armadilha. Atenção que essa fala ali é cenário cabalé. Mas é bom que não mantém nós ser conservado, irmãos. Continua com o nosso ritmo suave. O pastor falando, que é isso, no YouTube, coisas que desviam nossa mente. Que tentou ouvir que hinos. Que os batimentos, letra em si, irmãos, de muitos, é que é mal. Mas Satanás coloca algo lá. E esse também será um laço para a igreja adventista do sétimo dia. Testemunho direto tem que ser dado. Erro tem que ser chamado de erro. Pecado não é pecado. Como pecado. Nunca poder falar na nossa igreja, mano, tem apreciado chuva temporária, recebendo, apreciando o Espírito Santo, enquanto nunca quer corrigir nossos pecados, nossos erros. Não tem que ter amor à palmatória, não tem errado. Não tem feito coisas desagradáveis para Deus. Não tem permitido como líderes, como ancião, como pastor, permitir que coisas entrem que devia entrar. Para que as pessoas que estão na Telegram, eu hoje tipo de música que Camporil de Desbravador, na igreja de Brasília, tipo de música que eles cantam naqueles Camporil. Rap. Apropriado para dançar. Estilo de música igual estilo de mundo, irmãos. E nós, como adventista, como calverdiano, nós não gostamos de imitar brasileiro, já não está ficando a cantar rap também na nossa igreja. Testemunho direto. Espírito Santo está trabalhando com essa forma ali de testemunho direto na igreja adventista do sétimo dia. Espírito de profecia falando, é que teve aceitação nem para metade. E foi subestimado. E pessoas, a hora que falar de aponta pecado e coisas que estão errado, essa já mostra fala contra a igreja. Cuidado com a igreja de Deus. Ela é menina de ódio de Deus. Você fala contra a igreja. Mas que você fala isso é próprio Senhor Espírito Santo. É bem para bem convencendo de nosso pecado. E não tem caído nas coisas. Não tem pecado nas coisas. Judeus rejeitar Senhor Jesus como Messias. E adventista do sétimo dia, muito de nós não tem rejeitado pessoa do Espírito Santo porque nunca crê abandonar pecado. Nunca crê corrigir aquilo que está errado. Por favor, que não fazer uma análise, ou já não só para a denominação da igreja adventista, fazer uma análise severa, por isso que eu falei, não fazer uma análise severa de nossa vida. Às vezes nós gostamos, para que tipo de música não tem gostado, roupa que não tem gostado. Sentimentos que não tem abrigado, que não tem acalentado no nosso coração.
Mas essa coisa ali dentro de nós mesmos tem que ser chamado para ser nome. Pecado tem que ser chamado para ser nome. Muitas de nós igrejas têm sido envolvidas com trevas satânicas por causa de que está disposto a corrigir. Você quem ler a citação de Testemunho volume 5, mas prescrutador, poder do Santo Espírito, essa separa de Israel aquilo que é genuíno e sincero. Deus está mandando, através de nós, não tem que ter altura, irmãos. Está a ponto de ser um João Batista. Ellen White foi um testemunho muito mais direto no Testemunho volume 3. Testemunho para a Igreja volume 3. Não tem que dar um testemunho muito mais direto que de João Batista. Mas também não precisa de viver uma vida muito mais íntima com o Senhor Jesus que João Batista. O tempo apreciado chuva seródia. Chuva temporal. Bem uma pessoa realmente convertida. Não se está falando, mas muitas de nós igrejas mal têm sido envolvidos com trevas. Tem coragem. Segundo aquele texto que foi lido no lição passado. Tem coragem de lugar. Participar de reunião social de jovens. Na onde que, através de exato de simples música, num lugar que está envolvido com trevas de inimigo, tem coragem de sentar, de conviver, de participar de programas onde que o Espírito de Deus é claramente ofendido. Não está pensando nós, muitas vezes, irmãos, nós é muito mais que o Senhor Jesus nesse aspecto. Como que o Senhor Jesus acabou a escola de judeus? Por que ele frequenta lá? Qual que era a razão? Porque naquela altura, escola que estava em condições. Ou saber, tem que estar lá. Programa jovem, minha diretora de jovem, minha mulher está ali. Minha diretora de jovem, o programa tem que ser social. Bem mais social que o Senhor Jesus. Ele que teve coragem, foi determinado, papai, ter que frequenta a escola onde estava a corrupção. Não tem coragem de frequentar lugar que anjo de Deus cá está lá. Qual de nós que tem coragem de frequentar um lugar que anjo cá está? Anjo de Deus cá está. A não ser que nós é espíritas, irmãos. Que nós é satanista. O facto, assim que vamos falar na Bíblia White, o facto de mim que sinta junto com você, que participa na mesma igreja que você, que significa que falar, mas é mais santo do que você. Você tem coragem de assistir, apoiar igrejas, pastores que têm propagado mentira, propagado erros. Você tem coragem. Sem cabalé, do se mostrar exclusivismo, nós é isso, mas aquilo, não tem que conviver com tudo pessoas. Irmãos de igreja, irmãos de verdade presente. Para boa que a professora crê na verdade presente. Pensando, mas está no lugar, mas vai corrigir pessoas. Não quer saber se é para moda, não quer saber se é para moda. É zelo de fato do Senhor que se sobre igual crê, corrigir pessoas como presença. Ou simplesmente porque te sente confortável e que está numa igreja populosa. Muito de nós corre atrás de programas, atividades, multidões, coisas repicantes, pessoas de alta influência, nome de religião como ídolo, nome de denominação como ídolo. Atenção, porque ninguém está falando por bem ali. Mas certificar que você está lá de fato, na zelo do Senhor, para dar um testemunho direto. Porque acreditamos, muito de nós igrejas têm sido envolvidos com trevas. Por causa de rejeitar Senhor Espírito Santo
na pessoa de servos para um testemunho direto. Deus tem abandonado muito de nós e muita de nossa igreja por falta de que aceita correção. Ele tem dobrado suas asas, anjos têm dobrado asas e vai embora deixando com nossos cultos, com nossas atividades, pensando ainda Deus está conosco. E você lembra daquele grupo de pessoas que ele vai todo dia naquela visão? Pessoas indiferentes, que apreciam a luz, está lá indiferente, descuidoso, que atenta para o Senhor Jesus, e que outros que está a agonizar, que está a refinar, que aprecia a tua em agonia. Anjos teve que deixar aqueles indiferentes e descuidosos e auxiliar aqueles que estavam presos para a presença do Senhor. Muitos de nós, irmãos, adventistas do sétimo dia, nos está rejeitando o Messias de agora, que é o Senhor Espírito Santo. Ser trabalho, corrigindo, mostrando certo e errado. Mostrando a verdade que não precisa de interiorizar e viver nos últimos dias. Eu quero ler 2 últimas citações para não terminar, irmãos. Duas últimas citações rapidamente. Um de que está falando o seguinte. Desculpa, irmãos. Nas igrejas adventistas do sétimo dia, deverá haver admirável manifestação do poder de Deus. Haverá essa manifestação do poder de Deus nas igrejas adventistas do sétimo dia. Mas ela não influirá sobre os que não se têm humilhado diante do Senhor, abrindo a porta do coração pela confissão e arrependimento. Haverá uma grande manifestação de poder da chuva serôdia na igreja adventista do sétimo dia, povo de Deus. Mas que tem estado tão humilhado diante do Senhor para abrir porta de coração para confissão e arrependimento. No campo de flama, nos está preparando para esse evento, vivendo, acariciando, patrocinando pecados na igreja adventista do sétimo dia. Na nossa vida e na igreja adventista. Tem que ser confessado e abandonado, irmãos. Não está falando nós, irmãos, não arrepender e não converter nos maus caminhos. Na manifestação desse poder, que ilumina a terra com a glória de Deus, eles, quem é? As pessoas que arrepender, que confessar, que continuam com essas músicas mal que crer, essas roupas mal que crer, essas comidas mal que crer, pecados que crer, que não crê, ela vai para eles só verão alguma coisa que em sua cegueira consideram perigosa. Essa manifestação de poder do Santo Espírito, para aqueles que buscam Deus em humilhação e arrependimento, estou dizendo essa manifestação algo perigoso. Cuidado, Zé Antônio. Esses extremistas, esses fanáticos, cuidado com isso. Alguma coisa que despertará os seus receios. Não. Ministério de sustento próprio. Essa aí no nosso meio. Esse é falso. Que pode ter outra organização. Algo que traz esse tipo de homens ali. As pessoas que participam desse arrependimento, confissão e abandono de pecado. Estou dizendo a manifestação de chuva serôdia como algo que está despertando receio. Algo perigoso. Então, continua a plano. E se disporão a resistir-lhe.
As pessoas podem combater contra essa manifestação de poder. Resistir à influência do Espírito Santo. Eu sei para morrer por causa de resistir à chuva temporal. Trabalho do Espírito Santo hoje. E esta está continuando a resistir. Que judeus que aceitam o Senhor Jesus como Salvador, que teve ousadia, claro, de rejeitar como Messias, é que participa de refrigério, de chuva temporal. Eles continuam a ser rebeldia a ponto de continuar a perseguir e a matar discípulos. Continua a rejeitar verdades. Continua a rejeitar testemunho direto e verdadeiro. Continua a menosprezar a luz que Deus tem estado a brilhar sobre nós. Porque pode receber mais luz. Só que esse que tem andado de acordo com a luz que Deus tem dado a nós, está a receber mais luz, mais poder. Visto que o Senhor não age de acordo com suas ideias e expectativas, eles combaterão a obra. Deus, como que trabalha de forma que esta pensava, nas expectativas, nessas ideias, pensando mais manifestação também do outro meio, esta combate a obra. Te esperar que igreja de conferência, que esse pastor ali, esse pastor X, Y, Z, tem que falar em verdade. Se ele está falando, não pode aceitar. Nós esperamos a Deus te manifestar através de nossa expectativa, de nós meios. Senhor, é sim que tem que manifestar. Se que for nessa igreja ali, se que for com aquele pastor ali, se que for de que forma ali, Deus, então aquele testemunho é falso. É que assim que Deus, Ellen White fala, mas nos últimos dias, Deus está tomando obra na semana e está trabalhando de uma forma simples que surpreender a muitos. Homens que foi preparado para a instituição de ensino, mas dotado do Espírito Santo, homens simples de fé e de oração. Talvez você esperou um doutorado na teologia dentro da igreja adventista. Um pastor, um líder dotado, com diploma. Não está ficando decepcionado, irmãos, não está combater verdades. Por causa de rejeitar o Espírito Santo nas pessoas de servos de Deus, que têm dado um testemunho direto para levantar normas e princípios dentro da igreja. Ainda está continuando a falar, porque dizem eles, não reconheceríamos o Espírito de Deus se temos estado na obra por tantos anos? Misa e Antônio com 40, 30 anos, igreja adventista, e você agora que bem Antônio, para você bem falar? Último, a mensagem do terceiro anjo não será compreendida e a luz que iluminará a terra com sua glória será chamada de falsa luz pelos que recusam andar em sua glória progressiva. A luz do terceiro anjo, o clamor do terceiro anjo, ele é progressiva, irmãos. Que tem estado rejeitando a luz progressiva, o que é que o Espírito de Profecia plano? Esta é uma glória do terceiro anjo, de falsa luz. Tinha uma pessoa de atenção, canhosobis, canhosa tendência. Não tem apreciado chuva temporal. Não tem andado na luz progressiva da mensagem do terceiro anjo, que é justificação pela fé, irmãos. Não tem desenvolvido frutos na nossa vida a conta de preparar para amadurecimento, com chuva serode. Inclina a cabeça, irmão. Quero lembrar, irmãos, de virgens loucas. O último capítulo de Parábola de Jesus. Ellen White flama tem deixado de receber em ti essas vasilhas diariamente com o Espírito Santo. Esse professor crê na verdade presente.
és advogar a verdade, és defendê-lo, és crer na Ele e és apoiar na pregação da verdade. Virgens loucas, irmãos, o Espírito de profecia fala, mas é que é hipócritas. Contudo, nessa parábola, ela não há de forma que cair sobre a rocha que é o Senhor Jesus. Esse que foi quebrantado. Esse que teve uma experiência direta, profunda com o Senhor Jesus. Por isso esse que soube confiar na Deus. Esse deixar de ter aquela preparação diária, esse pensando em eventos futuros. Esse acaba para dormir nessas negligências. Irmãos, professar crer na verdade presente é cá nada. Fazer parte da igreja de verdade presente também é cá nada. Mas se nunca deixei Espírito Santo introduzir na nós íntimas verdades, a ponto de resplandecer através de uma vida santificado, transformado, eu estou a perder tal como muitas pessoas que estão no mundo, como um pecador comum, qualquer. Será que não tem andado nessa luz progressiva de verdade presente? Ou não tem vivido apenas de aparência? Às vezes ali não está vestir roupas, mas que ela não há, mas que Deus fala através de serva. A hora que está de junto, nós é vegetariano, está sigue princípio. Mas é a hora que não está não só. Não tem vivido aquilo que não tem ouvido nas igrejas. Espírito Santo tem introduzido na nós esses princípios. Não tem vivido a altura de luz que Deus tem dado a nós ali. Se não, irmãos, fazer uma análise severa de boa vida. Examinar se de fato você tem andado com o Senhor Jesus. Se você tem recebido o batismo diário do Espírito, que é transparecido em boas obras, frutos do Espírito. Se não, irmão, está convidando nós tudo a arrepender, a confessar e abandonar e purificar nossa vida hoje, agora. Porque também se nós nunca está andando em luz progressiva, para saber que em breve anjos está dobrando as asas, não deixaram nas trevas, irmãos. Se não continua com esse espírito de indiferença, de descuido, está perdendo a presença. Oxalá que seja isso nossa realidade. Nosso Deus, nosso Pai, não saber que nos está na iminência de receber a chuva seródia. Tenho convicção forte nesse aspecto. Não saber que não tem retardado isso, por causa de nossa dureza de coração, porque não tem prostituído, Pai, não tem tido o nome de aqueles que está vivo, mas não tem sido mortos. Não tem continuado na condição de Laodiceia. Não tem sentido nossa autoconfiança, nossa zona de conforto. Talvez não por isso toda a igreja está progredir em número de batismo. Mas eu conheço as tuas obras. Eu conheço, Deus. Eu conheço grau de espiritualidade, de santidade que meus irmãos não têm. Se não tem um caráter que está resistir toda a prova, oh Pai, por favor, no nome do Senhor Jesus, eu trazer um verdadeiro arrependimento na igreja adventista do sétimo dia. Eu trazer um verdadeiro quebrantamento de nosso coração. Que pecado seja reconhecido, temido, vencido, odiado, mesmo por um pensamento. Que as obras de revivamento, oh Pai, que eu tenho apelado há mais de quantos anos.
que deve começar entre ministros, pastores, líderes. Mas o único que não tem odiado que muitos Senhor, têm rejeitado, têm andado em pecado. E isso, consequentemente, tem levado trevas para muitas igrejas. Por favor, Senhor, trazer arrependimento genuíno por causa de bondade de Senhor. Salva o povo de Senhor. Purificar-nos, Pai. No nome do Senhor Jesus. Amém.